Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao módulo de revisão de literatura. Ao final desse módulo, você deve ter a capacidade, desenvolver a habilidade de entrar numa busca, numa base de dados e encontrar estudos que sejam pertinentes para a construção do seu projeto de pesquisa. Então, ao longo do desenvolvimento dos módulos, eu espero que você esteja aí rascunhando a ideia da sua pesquisa com as etapas anteriores e deve ter percebido que a partir do pressuposto, da justificativa e agora pensando no que você vai desenvolver aí na sua introdução ou no seu referencial teórico, você precisa entrar em contato com quem veio antes de você. Então, quando a gente vai para o elemento textual do projeto de pesquisa, a gente precisa de leitura, porque o exercício da escrita é repertório e exercício. E aí vai surgindo o texto e a gente vai melhorando essa versão. Então, como entrar em contato com o repertório? Como que a gente vai entrar em contato com quem veio antes, com quem produziu, com quem é referência na área? Como é que eu entendo o que já se produziu sobre o meu tema de pesquisa? E o que ainda falta ser produzido, ou o que é sugerido de ser produzido de novas pesquisas na área que eu estou tentando entrar e desenvolver o meu projeto. Quem vai nos ajudar a esclarecer todas essas questões? A revisão de literatura, ok? Então, na revisão de literatura, a gente vai perceber que ela pode ser usada em vários momentos. E aqui eu tenho as situações que elas são utilizadas, que a revisão é utilizada. A gente pode usar ela na escrita do projeto de pesquisa, a gente pode usar ela para contextualização ou um tópico próprio de revisão de literatura. Aí você vai observar para onde é que você está escrevendo, com qual finalidade você está escrevendo o seu projeto de pesquisa. Se você está escrevendo para algum edital ou para alguma avaliação cujo roteiro de avaliação não exige tópico de revisão de literatura, ou exige o tópico de revisão de literatura. Isso é importante que você já saiba desde agora. Porque aqui a gente vai falar sobre um momento do uso da revisão de literatura que é para a escrita de projetos. Obviamente que essas mesmas dicas, esse mesmo caminho que a gente vai discutir aqui, se você tiver que escrever um tópico revisão de literatura, também vai te ajudar, porque o caminho é basicamente o mesmo. Então, em qual momento aqui a gente está na escrita do projeto? Para que nós vamos fazer uma revisão de literatura? Para nos auxiliar a escrever o projeto. O que faz com que a gente não esteja discutindo os outros dois momentos do uso da revisão, que é a construção própria de pesquisas que são de revisão de literatura. Quando a gente fala que vai fazer uma revisão integrativa, sistemática ou revisão de escopo, a gente também faz revisão de literatura. Mas o próprio estudo é um estudo de revisão de literatura. Então, é um dos momentos, uma das situações que a gente utilizaria. É essa revisão de literatura que o professor Leandro vai ensinar aqui? Não, não é essa. Por que não é essa? Porque essa exige um capítulo toda parte. Para a gente falar de um estudo que vai ser de revisão de literatura, que será de revisão de literatura, então eu tenho que saber os instrumentos que eu vou avaliar, protocolos que eu vou seguir, os detalhes da metodologia, as referências que eu vou utilizar no método, inclusive, para poder desenvolver uma revisão integrativa, narrativa, sistemática ou de escopo. Não é esse o nosso objetivo aqui, que isso fique bem claro para vocês. O meu objetivo aqui com este módulo é fazer com que você entre em contato com literatura especializada ou referências que vão te ajudar na escrita do seu e desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. É só essa, né? Então esse é o primeiro uso de uma revisão de literatura, que é nesse que a gente vai se deter agora. Quando você executa a sua pesquisa, tem esse terceiro momento do uso, que é para a discussão dos resultados dela. Então, às vezes a gente executa a pesquisa e encontrou coisas diferentes do que esperava, que de repente aquilo que eu já li não dá conta de fazer uma discussão, que tem alguma novidade no resultado, então eu faço uma revisão de literatura para poder me ajudar na discussão dos resultados. Mais uma vez, não é o nosso momento, a gente está na fase de escrita do projeto, então o nosso uso aqui vai ser no nosso primeiro tópico ali, para escrita de projetos de pesquisa.
O objetivo de uma revisão é a gente recapitular o que já é conhecido sobre um determinado tópico e estabelecer as bases para novos estudos. Então, este tipo de objetivo para uma revisão de literatura é o que melhor se casa aqui com a nossa intenção. E é um resumo por escrito das evidências sobre um problema de pesquisa. Aqui é interessante. Como o objetivo é fazer você encontrar alguns estudos para que você leia uma literatura especializada e mais atualizada sobre o seu tópico de pesquisa, a gente não vai fazer avaliação de evidências, né? A gente quer saber qual é o resultado da pesquisa. Que nível de evidência é esse ou não, já é para quando a gente vai fazer revisão integrativa ou uma revisão sistemática. É interessante vocês perceberem isso, porque vocês ficam um pouco mais... como que eu posso dizer? A minha ambição aqui na revisão de literatura, ela é menor, a gente diminui a expectativa, né? O que eu quero é que vocês entrem na base de dados e saibam brincar lá, colocando o descritor, tirando o descritor, usando um descritor que não é do DEX. O que é DEX? Vamos discutir isso aqui, né? Então eu quero que você entre em contato com literatura atual e de qualidade para você poder escrever o seu projeto. Usos da revisão. Isso vai te ajudar a fazer o que dentro de uma pesquisa? A gente vai fundamentar teoricamente a pesquisa. Então, se eu estou desenvolvendo um estudo e eu estou assumindo que eu vou utilizar uma teoria ou algum autor ou um referencial teórico, ora, o que esse autor produziu? Quem utilizou esse autor? Utilizou de que forma? Quando? Aí eu posso utilizar um referencial teórico com vários autores que estudam algum autor principal. Como é que eu entro em contato com essa literatura? Então aqui a gente tem a possibilidade de você se familiarizar mais com a teoria que você escolher utilizar. Obviamente isso é para quem está num nível de pesquisa mais complexo, que vai, por exemplo, assumir um referencial teórico. Ok? Vou fazer uma pesquisa de acordo com um referencial teórico. É diferente de um outro uso que está aqui, que é auxiliar na fundamentação teórica dos principais conceitos do estudo. Já vou pular para esse aqui, porque ele está extremamente relacionado com a questão da teoria, né? Uma coisa é eu assumir um referencial teórico. Por exemplo, vou fazer um estudo fenomenológico. Vou fazer um estudo utilizando a fenomenologia de Alfred Schutz. Eu vou fazer um estudo utilizando um autor específico. Então, eu vou fazer uma revisão, vou saber onde é que estão as obras desse autor, eu posso achar outras pessoas que estudaram ele, como é que interpretaram esse autor e tudo mais. Isso é uma questão. Outra questão é, eu preciso, lá na introdução do meu projeto de pesquisa, para contextualizar o meu objeto de pesquisa, definir o que é o meu fenômeno de interesse, trazer algumas informações sobre a população que vai participar do meu estudo, discutir um pouco sobre como é que está a pesquisa neste contexto, né, de realização da pesquisa, que eu já defini isso no meu tema. Então, onde é que eu vou achar esses dados? Na revisão de literatura. Então, conceituar os principais conceitos para o seu estudo, trazer uma cadeia de conceitos com autores de confiança que você possa utilizar, né? É uma coisa. Fazer o uso de um referencial teórico é um outro momento. E os dois são auxiliados pelo uso de uma revisão de literatura. Nós vamos conseguir, com uma revisão, salientar a contribuição das pesquisas que já foram realizadas. É quando você começa a ler o texto de uma pesquisa e ele já vai relatando para você estudos que vieram antes. Um estudo realizado lá no Ceará encontrou tal coisa. Um estudo realizado em São Paulo encontrou tal coisa. Um estudo realizado no Rio Grande do Sul com o objetivo D encontrou isso. Então, quando eu escrevo um texto desse jeito, é porque o autor fez uma revisão de literatura, encontrou esses estudos, analisou esses estudos e agora está podendo utilizar ele no seu texto. Determina o que é e o que não é conhecido sobre o tema, identifica as lacunas do conhecimento. É claro que quando a gente faz a revisão, eu consigo observar assim, fazer uma análise desse resultado que eu estou obtendo na revisão e falar, olha, já se produziu isso, já se fez essa pergunta, já se respondeu desse modo. E quando a gente começa a mapear a literatura, a gente também consegue perceber o que ainda não foi feito. Olha, ainda não se respondeu deste modo,
essa pergunta com essa especificidade, é quando a gente consegue identificar a lacuna do conhecimento que toda pesquisa vem para contribuir para o debate e preencher um pouquinho ela. Sintetiza evidências científicas para melhor prática em saúde, também é um dos usos da revisão de literatura. Não é muito a nossa intenção aqui neste módulo, porque a gente já bateu o martelo aqui que a gente quer escrever projetos de pesquisa, então nesse momento a gente não está pensando na prática efetivamente. Auxilia na fundamentação teórica dos principais conceitos de estudo, permite a atualização das referências na fase de preparo de publicações. Então, até quando você está desenvolvendo o seu projeto que você escreveu há 1 ano atrás, há 6 meses atrás ou há 2 anos atrás, dependendo do cronograma de execução da sua pesquisa, toda vez que a gente vai publicar, a gente tem que fazer uma revisão para dar uma atualizada, né? Então aqui a gente tem uma gama de usos de revisão de literatura para você ver o quanto que é importante que alguém que se propõe a fazer um projeto de pesquisa entenda um pouco desses próximos passos que a gente vai discutir aqui. E os passos são esses. Então aqui estão as etapas que a gente gostaria que você seguisse para você fazer uma revisão de literatura. Professor, o senhor disse que não ia ser muito sistemático, porque não é objetivo aqui fazer um estudo de revisão. Mas mesmo que você vá só entrar em contato com quem veio antes de você, seguir um passo a passo, metodológico, para que você possa argumentar, inclusive, quando você for discutir como que você fez a sua revisão, como que você achou o seu estudo, isso nos bastidores, porque o método dessa revisão é bastidor da pesquisa, você não vai precisar ficar dizendo ou demonstrando, a não ser que no seu contexto de produção de pesquisa alguém pergunte para você, mas é só bastidor produção da pesquisa, o que a gente espera é o texto escrito com base nos artigos que você encontrou, né? Então, o que você vai fazer? A definição de um tema, de um problema de pesquisa e dos objetivos da sua pesquisa. É por isso que a gente só fala de revisão de literatura nessa altura do nosso curso, né? A gente espera que você já tenha seguido os módulos anteriores. Então, você já tem essas etapas cumpridas. Se você não tem, eu sugiro que você volte um pouco e pense um pouquinho nessa questão de tema, problema e objetivo, tá? Para que você chegue aqui sabendo um pouquinho o que você está procurando quando você faz uma revisão de literatura. Isso auxilia bastante. Escolher os descritores de acordo com a população, fenômeno e contexto. E ali surge um mnemônico ali que é o PICO, né? P-I-C-O. Quando eu pedi para vocês fazerem um tema com fenômeno, população e contexto, é porque eu sei que toda vez que a gente vai fazer uma revisão de literatura, a gente procura descritores voltados para a população, para o fenômeno e para o contexto. O contexto aqui é muito mais utilizado na pesquisa qualitativa do que na pesquisa quant, né? Se fosse quantitativo, ia ser o grupo controle e o resultado, né? Ia ser um O maiúsculo, estratégia PICO com O maiúsculo. Aqui no caso é um estudo qualitativo, então é uma estratégia PICO com O minúsculo. Professor, o que é uma estratégia PICO? Estratégia PICO, o PICO é um mnemônico, né? Uma sigla que a gente utiliza para estes termos: população, intervenção e contexto. População, intervenção e contexto. Vou substituir a intervenção pelo fenômeno de interesse e vou dizer que a estratégia PICO é utilizada para a gente selecionar descritores em relação à população, os sujeitos participantes, ao seu fenômeno de interesse e seu contexto de pesquisa. É interessante que a gente ache descritores para cada um desses elementos quando a gente está pensando em fazer a revisão de literatura. Então, a gente vai escolher as bases de dados, depois que a gente escolher os nossos descritores, vai escolher as estratégias de busca com os booleanos AND, OR e NOT. Quem faz uma revisão de literatura, em algum momento, tem que entender como é que eu uso, como é que eu conecto um descritor com outro quando eu vou numa base de dados. E essa conexão de um descritor com o outro se dá pelo uso desses termos que nós chamamos de booleanos, que é o AND, o OR ou o NOT. E eles têm uma função muito interessante na estratégia de busca que a gente vai discutir logo adiante. A escolha dos critérios de inclusão, possivelmente algum de exclusão, mas quando a gente formula bons critérios de inclusão, não precisa desenvolver nenhum de exclusão, a gente pode
dizer dessa maneira, né? Então, a seleção dos critérios de inclusão é para dizer bem assim, eu vou fazer uma busca com essa estratégia, com esses descritores. Mas todo resultado é bem-vindo? Nem todo resultado do algoritmo lá na base de dados vai ser útil para a sua pesquisa. Então, a gente precisa filtrar este resultado. Este filtro vai se dar pelos critérios de inclusão. Avaliação dos estudos e organização dos dados. A gente vai pegar, então, aqueles que sobreviveram à nossa seleção por meio dos critérios de inclusão. E agora eu estou quase chegando na qualidade da informação. Consigo ler este trabalho, né, na íntegra, para ver se ele é útil para mim, para eu citar ele ou não. Aqui eu vou fazendo um fichamento ou vou demonstrar para vocês o uso de uma tabela, que seria uma forma de fichamento, mas a tabela ela me permite, em um único arquivo, ter o panorama dos artigos que eu estou analisando. Não preciso da ficha para cada um dos artigos, é só uma sugestão que eu vou dar aqui para vocês, que eu utilizei e que eu acho que fica prático a nossa organização. E, obviamente, na nossa revisão de literatura, que é para a escrita de projeto, o final eu tenho que usar, então, esses textos que eu encontrei para fazer as citações e as referências. Não vou discutir aqui citação e referência ensinando a fazer como norma de ABNT, não faz parte deste módulo. Mas nós vamos abrir um artigo científico para que você veja a estrutura dele, né? Você já deve conhecer, mas se você não conhecer, a gente vai dar uma olhada numa estrutura de um artigo e ver neste artigo o que é interessante da gente utilizar de informação para citar este estudo no nosso projeto. Bom, a primeira questão que eu coloquei aqui para vocês era a definição do tema. Eu espero que você esteja com o seu aí no seu caderninho do lado do computador ou do celular de onde você estiver assistindo. Aqui a gente tem a definição do tema com a nossa identificação da população, do fenômeno e do contexto de interesse, que é extraído do tema de pesquisa que a gente está trabalhando ou elaborando. Nós chamamos isso, ou a revisão de literatura chama isso de estratégia PICO. E o PICO ele tem esse significado. O P é a população, o I é a minha intervenção, que nós estamos chamando aqui de fenômeno de interesse, e o meu CO é o meu contexto. Então, qual população, qual fenômeno e qual contexto? É interessante que eu identifique, já tenho isso do meu tema de pesquisa. O que a gente faz? Existe um site que se chama Descritores em Ciências da Saúde, específicos para a área da saúde, que reúne os descritores dos assuntos, né, dentro dos artigos que são publicados ou dos estudos que são publicados. Eles uniformizam descritores para a área da saúde. Então, quando a gente vai fazer uma busca, é muito mais interessante que a gente utilize o descritor que está todo mundo utilizando. A ideia é que a gente possa achar o termo que seja correlato com o maior número de estudos possíveis publicados. Como que a gente sabe que é o maior número? Porque esse é um acordo que a gente tem aqui. Quando a gente vai publicar, normalmente, comumente, a norma da revista vai dizer bem assim, você colocou descritores de acordo com o DEX? Então a gente pensa que todo o pessoal da área da saúde no Brasil está publicando e colocando descritores de acordo com o DEX. Isso também se dá lá fora no exterior. A gente também tem o MESH, que são os descritores da PubMed, e o DEX e o MESH, eles são conectados um com o outro para que os termos sejam até semelhantes. Eu quero mostrar para vocês então como a gente faz. Eu estou pensando na minha população. Vamos aqui, eu vou dar um Google no Descritores em Ciências da Saúde. Entrei aqui no site dos Descritores em Ciências da Saúde. Esse é o DEX. Olha aqui, DEX/MESH, que é para a gente ver que os descritores lá fora também são utilizados em uniforme com o DEX. E aqui eu posso fazer uma pesquisa. Essa pesquisa vai ser pelo termo exato ou pela identidade do descritor, um código ou qualquer qualificador. Também tem qualquer termo. Eu não tenho certeza de qual é o termo exato. Eu posso procurar por qualquer termo. Vamos fazer aqui uma busca, só para que vocês vejam. Então aqui eu digitei atenção primária saúde e vou fazer uma busca. Será que atenção primária saúde é um descritor de acordo com o DEX?
A atenção primária à saúde, eu poderia pensar num tema de pesquisa, ela pode ser o meu contexto, não é? Ou algo que eu estou investigando ali, um fenômeno relacionado à atenção primária à saúde. Olha que interessante as informações que a gente tem aqui. Eu tenho o descritor em português, que é atenção primária à saúde. Quando eu acho essa correlação exata, então eu posso dizer, com o termo exato, que atenção primária à saúde é um descritor. E aí a gente que está fazendo um estudo sobre isso já fica feliz. Poxa, em relação ao meu contexto de pesquisa, eu achei um descritor exato. Eu tenho um descritor em inglês, se eu quiser fazer uma busca numa base internacional ou achar estudos que não sejam na língua portuguesa, eu posso utilizar o inglês, o espanhol, eu tenho a opção aqui até do francês. Por que é interessante a gente vir fazer uma consulta no DEX? Porque o DEX vai te permitir esses termos alternativos que você pode usar como sinônimo na hora de você fazer a sua busca. Então, olha aqui o tanto de termo alternativo que eu tenho para atenção primária à saúde. Atendimento básico, atendimento primário de saúde, atenção básica de saúde. Esses são todos termos alternativos. O DEX ainda vai me dizer aqui um pouquinho sobre o que é uma notinha, né, voltada para o conceito, trazer um conceito do que é o descritor que a gente está estudando, a classificação deles, né, e aí a gente tem aqui a data de entrada, a data de revisão. Então nós temos um descritor ativo aqui, descritor em português exato. Encontrei. Se eu não encontrar, se eu não achar, ele vai dizer, não, isso aí que você está digitando não existe aqui, como qualquer busca que a gente faz, resultado não encontrado. Ora, então eu posso pensar que se eu estiver fazendo uma busca cujo contexto de pesquisa é atenção primária à saúde, posso pensar em todos esses termos. O que é interessante aqui? Que você anote eles, que você pegue um arquivo à parte e pense, descritores em relação ao meu contexto de pesquisa, atenção primária à saúde. E aí você anote todos esses para que depois lá você monte uma estratégia utilizando eles. Então esse é o DEX. Pensa num descritor relacionado ao seu fenômeno, ao seu contexto e à sua população. Vou dar um outro exemplo para vocês. Se eu estiver fazendo um estudo sobre enfermeiros na atenção primária à saúde, vamos ver se enfermeiros é um descritor de acordo com o DEX. E o resultado aqui nós temos um termo exato. Então, enfermeiros é um descritor de acordo com o DEX. Eu tenho os correspondentes dele também em inglês, espanhol e francês. Então, o enfermeiro é um resultado de acordo com o DEX, é um descritor de acordo com o DEX. Eu tenho a versão português, inglês e espanhol deste descritor, o francês também. Termo alternativo aqui está em plural o descritor. Veja, ele me dá o termo alternativo, o termo no singular. Então, eu posso pensar em estratégias. Eu vou jogar enfermeiros, posso jogar enfermeiro. O DEX está me dando dicas aqui que podem enriquecer ou melhorar a minha busca depois. E por último, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre a empatia de enfermeiros na atenção primária, eu já achei descritor sobre a população, já achei do contexto e agora eu estou com este fenômeno de interesse. Vamos ver o que eu acho aqui. Empatia é um descritor de acordo com o DEX, um termo exato. Então, o termo em português, o inglês, o espanhol e o francês estão aqui. Tem alguns termos alternativos e agora um certo cuidado, porque na literatura mais especializada, a gente já sabe que benevolência, compaixão, complacência não vai trazer o mesmo resultado que eu tenho, que eu gostaria de ter em relação às pesquisas que são específicas de empatia, né? Como é que você descobre isso? Indo lá e lendo, fazendo uma busca, jogando esse termo, vendo o que os autores estão definindo. Então a gente já sabe que aqui o melhor descritor seria a própria empatia. Veja, eu fiz um exemplo aqui para vocês procurando um descritor. Eu poderia procurar mais descritores, enfermeiras, enfermeiros, equipe de enfermagem, tudo isso voltado para a população, certo? Eu fiz um exemplo aqui no nosso módulo em relação aos três aspectos. A minha população pode ser enfermeiros, o meu fenômeno de interesse é empatia e eu vou trabalhar na atenção
primária à saúde, enfermeiros, empatia e atenção primária são descritores de acordo com o DEX? Nós acabamos de descobrir que sim, são. Então é interessante eu utilizar eles na hora de fazer a minha busca. Voltando aqui para a nossa aula, a gente vai passar então da etapa, conhecemos agora quem são os descritores em ciências da saúde. Já sei que eu posso ir lá no site e dar uma olhadinha. Bom, depois que você escolheu os seus descritores, você tem que pensar em qual base de dados você vai realizar a pesquisa. E aqui a gente pode pensar na Biblioteca Virtual em Saúde. A Biblioteca Virtual em Saúde é um portal que nós temos à nossa disposição aqui na internet, que vai reunir várias bases de dados. E eu, falando aqui para o pessoal da área da saúde, a gente tem algumas que são bem interessantes. A Medline, ela é uma base de dados voltada para estudos médicos, então a gente pode esperar que na Medline a gente vai encontrar mais estudos quantitativos, estudos clínicos experimentais, estudos voltados para a área médica. Eu tenho a BDenf, estudos que são mais da área da enfermagem. Por que é interessante saber um pouquinho? Né? Joga um Google, dá um Google, faz uma pesquisa para que a gente saiba um pouquinho o que tem em cada uma das bases. Para que você perceba que Lilacs, por exemplo, é literatura do Caribe e da América Latina. Então, a gente tem uma produção científica indexada nessa base de dados mais específica da América Latina e do Caribe. Olha só que interessante. Medline é um estudo que uma base de dados que tem como característica estudos médicos. O BDenf, a base de dados BDenf, é uma base de dados que vai indexar estudos mais voltados para a área da enfermagem. Então, conhecer um pouquinho de cada uma das bases me permite, depois, na hora de fazer a busca, ser um pouco mais coerente do que eu estou investigando, qual que é a minha população, qual é o meu fenômeno. Então, a gente sabe em qual base de dados a gente poderia ter mais sucesso de encontrar mais estudos. Também é interessante a gente perceber que a Biblioteca Virtual em Saúde vai ter o repositório da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, além do Coleciona SUS, Index de Psicologia e várias outras bases de dados. Tá? Dá um Google na Biblioteca Virtual em Saúde, acessa o site da Biblioteca Virtual em Saúde, joga um termo qualquer de busca lá, só para que você observe na página, no canto esquerdo da página, as várias bases de dados que você encontra lá. E a própria Biblioteca Virtual em Saúde é a que a gente vai utilizar para fazer o nosso exemplo aqui, a nossa busca. Professor, mas eu gostaria de usar Sinal, ou Sinahal, né? Utilizar a PubMed. Então, essas outras bases de dados internacionais são passíveis. Inclusive, você viu que você pode pegar o descritor em inglês, ir lá na PubMed e fazer a busca. Aqui no nosso exemplo, a gente vai ficar na Biblioteca Virtual em Saúde, porque a gente entende que aqui no Brasil, a nossa produção ali dentro da biblioteca consegue dados internacionais, estudos internacionais, se é do seu interesse. Contextualizar o seu objeto de pesquisa com estudos internacionais é sempre bem-vindo, né, na hora da gente fazer publicação dos resultados da pesquisa. Mas aqui eu estou no menos é mais, o básico. Então, se você utilizar os descritores em português, jogar na biblioteca virtual, você já vai encontrar alguns textos neste idioma que consigam trazer um pouco de conceito e de referencial teórico para você começar a ler e escrever. Você pode utilizar a busca avançada na biblioteca virtual e depois selecionar as bases de dados. E aqui, vamos conversar um pouquinho sobre os booleanos, então, antes da gente ir para lá, para a biblioteca virtual e dar uma passeada lá. A busca avançada da biblioteca virtual, assim como em outras bases de dados, permite a combinação dos descritores com os booleanos, o AND, o OR e o NOT. Vamos entender cada um deles. Cada círculo desse aqui, numa corzinha diferente, é como se fosse todos os estudos publicados por um descritor. Então, o descritor A, ele está aqui, todos os estudos publicados sobre este conceito, sobre este fenômeno que eu estou investigando, ele está aqui. Mas também existem todos os estudos publicados sobre outro conceito. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou estudando a empatia, então eu tenho todos os estudos publicados sobre empatia. E eu tenho todos os estudos publicados sobre atenção primária à saúde. O que é que eu quero quando eu for lá na base de dados
e fazer a seguinte conexão: empatia, END, atenção primária à saúde. Olha o que eu fiz. Eu pedi para a base de dados me apresentar como resultado somente os estudos que obrigatoriamente falem dos dois. Então veja, é somente o que está dentro do círculo que vai aparecer como resultado, porque é o que fala dos dois. Então eu deixei de fora da minha busca todos esses estudos e todos esses estudos. Isso é importante por quê? Porque eu tenho tempo e eu preciso achar tempo para fazer minha pesquisa e eu preciso achar estudos que sejam relevantes. Então não adianta falar de atenção primária à saúde, mas não falar de empatia. Não adianta ficar falando de empatia, mas não falar de atenção primária à saúde. Eu vou jogar um terceiro, então. Eu quero que seja empatia, END, atenção primária à saúde, END, enfermeiros, porque é a minha população, meu fenômeno de interesse e meu contexto. E aí eu percebo que não adianta ficar falando de empatia sem falar de enfermeiros para mim. Então é bem específico a busca e esta é a função dos operadores booleanos. Então o END vai trazer só os estudos que obrigatoriamente falem dos dois. Quando eu uso o OR, eu estou falando bem assim para a base de dados. Não me importa, eu quero todos os estudos que falem deste primeiro descritor ou os outros, ou todos os estudos que falem do outro descritor. E, obviamente, dentro desses dois campos está aquele que fala dos dois. Então, veja que quando eu uso o OR, o resultado da minha busca é muito mais amplo. Eu posso pensar o seguinte: professor, estou fazendo a busca, mas está vindo muito pouco resultado. Não está dando para ler só 2 artigos para escrever minha introdução. Como é que eu vou fazer isso? Vamos ampliar? Vamos tentar mudar o descritor, a gente pode fazer essa combinação. Pega um termo alternativo lá no DEX, pensa num outro descritor para o contexto, para o fenômeno, para a população. Eu posso também mudar o booleano, posso pegar o END, colocar um OR e ver nessa amplitude de resultado se alguma coisa que aparecer seja mais útil então do que um resultado muito restrito. Eu percebi também, professor, que quando eu faço uma busca sobre empatia, estou utilizando o exemplo da empatia aqui, que é mais tranquilo para mim, o meu contexto de pesquisa, né? Estou fazendo busca sobre empatia e vem muito resultado voltado para a atenção hospitalar. O que é que eu faço? Eu não quero esses estudos da atenção hospitalar. Horas. Então você pode usar um NOT. Você vai colocar empatia e vai colocar NOT e aí um termo que descreva isso que você não quer mais que apareça nos seus resultados. E aí tudo que vier depois do NOT na sua estratégia não virá. Eu posso ir lá procurar um descritor sobre atenção hospitalar e dizer para ele: olha, então eu vou utilizar esse descritor porque eu não quero que fale de hospital. Eu quero filtrar para atenção primária à saúde. Então essa é a função dessas três expressões aqui quando a gente joga elas numa estratégia de busca lá na base de dados. Perceba que elas movimentam o resultado de acordo com o uso delas. Então aqui eu tenho a especificidade e obrigatoriedade de falar dos 2 descritores, ou 3, quando você colocar na sua estratégia. Aqui eu tenho uma amplitude do meu resultado e aqui eu tenho a exclusão de estudos que usem o termo que eu colocar depois do NOT. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui na Biblioteca Virtual em Saúde, que para quem está iniciando na pesquisa e começando a fazer projetos de pesquisa ou pensando em escrever um projeto, essa é uma boa base de dados, é um bom portal que contém várias bases de dados. Então é o início, para quem está começando, é onde eu recomendo fazer a revisão de literatura. O que a gente vai encontrar aqui é que eu posso jogar o termo já aqui nessa ferramenta de busca, né? Mas eu posso vir aqui na busca avançada. Percebe que aqui, inclusive, né, eu tenho até o descritor para fazer uma busca aqui, por aqui, se eu quiser fazer a busca do meu descritor lá no DEX. Quando eu clico em busca avançada, ele vai abrir mais locais para eu fazer a digitação dos meus descritores. Isso é interessante. Mas só 2 é pouco, porque eu quero para a população, fenômeno e contexto. Então a gente adiciona uma linha. Adicionei mais uma linha, posso controlar aqui, veja que está aqui os nossos booleanos, o AND, o OR e o NOT.
para que a gente utiliza. Aqui no caso o NOT está aparecendo como EndNOT, mas é o NOT, é o nosso booleano NOT. Aqui também, então posso fazer combinação de dois descritores e excluir um. Qual é a sua estratégia de busca? Você vai montar ela agora. Perceba que aqui na direita eu posso escolher já se eu quero que o termo apareça no título, no resumo, no assunto, se eu quero que o termo apareça só no título, se eu quero pesquisar o nome de um autor, também posso fazer isso. Todos os estudos que alguém publicou, pego o nome da pessoa, digito, procuro pelo autor. Pelo descritor do assunto, aqui é interessante, eu tenho um descritor que eu vou utilizar na busca e eu quero todos os estudos que utilizarem esse mesmo descritor. Então, na minha opção, eu tenho que vir aqui e colocar descritor do assunto. E assim vai outras opções que a gente tem por aqui. O que é interessante? Se eu faço uma busca e a busca está muito ampla, eu estou com muito resultado, não estou conseguindo filtrar todos eles, é muita coisa. É porque eu posso estar utilizando o título, resumo e assunto. Eu quero os estudos que são mais centrados, mais focais, então provavelmente o fenômeno de interesse principal desse estudo vai estar no título. Então eu posso fazer aqui, tentar moldar, né, digamos assim, essa busca com os termos no título. Eu quero só o primeiro termo no título e eu quero que os demais apareçam, né, no corpo do texto, né, seja no título, no resumo ou no assunto. Pode ser assim? Pode ser assim. Bom, vamos olhar aqui. Eu já tenho aqui o empatia engatilhado. Eu vou colocar enfermeiros aqui no segundo. Então aqui eu montei, veja, na ferramenta que a própria base me dá, o portal da BVS, empatia, enfermeiros e atenção primária. Empatia no título e os demais podem aparecer em qualquer lugar. E vou clicar em pesquisar. Veja, com essa busca eu tenho dois resultados. Veja como a empatia ainda é um tema muito pouco explorado quando a gente fala de pesquisa na área da enfermagem, né? No Brasil, na verdade, o tema ainda é muito pouco explorado. Eu tenho aqui a possibilidade de dois resultados. Aqui começa a coisa interessante, tá? Você anotar, eu tenho aqui qual é a minha estratégia. Veja, eu procurei no título. Vamos fazer quero fazer um teste aqui, vou voltar. Então eu tenho aqui, ficou aqui em cima registrado a minha estratégia, veja, empatia, enfermeiros, atenção primária saúde. Eu poderia colocar aqui empatia, um termo alternativo, enfermeiros. Eu posso brincar com essa estratégia, eu posso ver que tipo de estratégia trazem melhores resultados, né, para a minha busca. Eu tenho aqui o total de resultados, que são 2. Por isso que eu falo, o tipo de publicação, ele pode ser um filtro que eu vou utilizar, porque são 2 resultados. Eu não sei se são artigos, se são testes, se é uma dissertação, o que é que apareceu aqui. Eu tenho 2 resultados. E eu tenho aqui do lado que eu gostaria que vocês observassem, texto completo, eu tenho as bases de dados, eu tenho o assunto principal, eu tenho o idioma, eu posso filtrar, eu tenho a publicação, se é dos últimos anos ou dos últimos 10 anos ou qual período que eu gostaria. Veja, pessoal, eu tenho o título do estudo, aqui é um estudo publicado na revista Index Enfermagem, aqui é um estudo publicado na revista Mineira de Enfermagem, relação entre empatia e qualidade de vida, um estudo com profissionais de atenção primária, e relação entre empatia, ansiedade, depressão em estudantes mexicanos de enfermagem. Olha que interessante, tá? Aqui eu tenho uma questão que é 2 resultados, é pouco para mim, tá? Eu posso buscar, tentar ampliar isso aqui. O que eu fiz que reduz o meu resultado? Eu coloquei empatia no título. Será que é isso que está reduzindo o meu resultado? A gente pode testar. Vou fazer uma busca diferente porque eu vi que 2 resultados estavam muito pobres. Eu não vou conseguir entrar em contato com muitos pesquisadores que vieram antes de mim. Então eu não vou selecionar isso aqui pelo título. Eu vou fazer uma busca ampla nos 3 escritores agora. Vamos ver o que a gente consegue encontrar. Veja, de 2 eu fui para 47 resultados.
com uma pequena mudança. Eu tirei o descritor empatia do título e coloquei no corpo inteiro do texto. Você percebe como é sutil um detalhe que você coloca na sua estratégia, você consegue ter uma busca mais sensível ou mais ampla, só que com pouca qualidade, ou ela é restrita, mas com bastante qualidade. Aqueles dois estudos que vieram na primeira forma da gente colocar a estratégia, são bons estudos. Possivelmente eu leria eles e conseguiria citá-los, já que eu estou falando de empatia de enfermeiros na atenção primária, aqui no meu exemplo. Mas agora eu tenho 47, então é bacana que eu ampliei. Dos 47, vamos ver o que a BVS nos permite filtrar. Dos 47, eu tenho 34 textos completos, eu tenho 21 na Medline, eu tenho 19 no Lilacs, eu tenho 15 na BDenf e em outras bases de dados. Eu tenho o assunto principal deles, eu tenho o tipo de estudo. Olha que interessante, eu quero só estudos qualitativos, porque eu estou na praia qualitativa e quero ver quem faz pesquisa qualitativa sobre isso, faz o quê, de que forma. Então eu tenho aqui estudo qualitativo, outros tipos de estudo. O idioma que estão esses resultados, né? Eu tenho 27 em inglês, 18 em português, 7 em espanhol. E aqui o período de publicação, os últimos 5 anos, os últimos 10 anos ou um período específico que você queira colocar. Todas essas ferramentas aqui na barra lateral esquerda da Biblioteca Virtual em Saúde são possíveis de você utilizar como filtro. A dica aqui é o seguinte, vou ler os títulos, né? Vou selecionando, esse aqui passou, exemplo, tá? Esse aqui não me foi interessante, esse aqui não foi interessante, esse aqui foi interessante, ok? E aí eu vou fazendo uma seleção dos estudos pelo título. Eu posso vir aqui e mandar isto no meu e-mail, basta preencher esse formulário aqui. E o que vai receber lá é a página, referência selecionada, 3 ou todas as referências. Eu sempre seleciono aqui aquelas que eu já fiz o filtro para mandar no meu e-mail. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui com exemplo fictício, mas de repente eu vou fazer uma busca não de 47, mas de 100 títulos, mais de 150 resultados. Então, dependendo da extensão dos resultados, pode ser bastante trabalhoso. Mas na avaliação dos títulos, eu posso selecionar aqueles principais, avaliando os títulos. O que eu vou avaliar num título? Eu vou olhar se o fenômeno de interesse está ali, se é um estudo que indica que fez uma pesquisa primária, se eu estou procurando por artigos ou por tese, então vão ficar só os artigos, eu consigo identificar isso na leitura ali do título, nesses dados que eles colocam aqui para mim, porque já vem o nome da revista aqui, então a gente consegue percebendo se é artigo, se é tese, vou filtrando pelo título, vou vendo se é uma pesquisa focada no fenômeno de interesse ou na população ou nesse contexto, ou se é do contexto, mas não está falando da população e no fenômeno, logo identifico no título também. Estudos que não versam sobre o meu objeto de pesquisa, eu vou deixando de fora. Depois que eu selecionei todos esses estudos pelo título, agora eu vou acessar um por um deles para que eu possa ler o resumo. Por que eu mostrei essa ferramenta de enviar no e-mail? Porque às vezes, se o trabalho fica muito extenso, você não precisa deixar a sua aba aberta ou ficar com medo de desligar o computador. Basta que você envie no seu e-mail, que depois você pode começar isso num outro momento. Bom, voltando aqui para o nosso material, você percebeu lá como é que você vai chegar nos seus resultados. Mas eu vou usar todos aqueles? Possivelmente tem vários estudos que vieram ali no resultado, mas que não vão acrescentar alguma coisa ou trazer alguma contribuição para isso que você está pesquisando. Portanto, aqui a gente precisa estabelecer o próximo passo, que são os critérios de inclusão ou de exclusão. A depender do seu problema de pesquisa, claro que você vai saber quais são os critérios. Por quê? Se eu faço uma busca tentando encontrar o que se produz na literatura brasileira, o que os pesquisadores brasileiros estão fazendo, obviamente eu posso utilizar meus descritores em português e procurar os estudos na língua portuguesa. Então, o idioma pode ser um critério de inclusão, que é o nosso primeiro exemplo aqui. O idioma é um critério de inclusão. Eu não quero estudos internacionais ou
eu vou fazer uma busca mais abrangente. Então, o idioma é um critério de inclusão em que eu posso colocar o inglês, o português e o espanhol, né? Todos os estudos que vierem nesses idiomas, eles entram para mim como resultado. Como que eu sei se eu quero literatura internacional ou se eu vou ficar só no português? Depende do contexto de produção do seu projeto de pesquisa. Muitos objetos de pesquisa, quando a gente contextualiza, obviamente, com toda a literatura nacional e internacional, seu projeto ganha qualidade. Mas muitas pesquisas iniciantes, feitas na graduação, às vezes elas não têm essa exigência. Então, contextualizar com estudos em língua portuguesa ou no Brasil já seria suficiente para atender um critério de avaliação. O contexto da pesquisa é que manda. Mas além do contexto, se o seu problema de pesquisa exigir literatura internacional ou só nacional, aí você tem que olhar para o seu problema de pesquisa e ver o que é que ele vai exigir de você. O idioma pode ser um critério de inclusão. O tipo de publicação pode ser um critério de inclusão, porque se você observou lá na BVS, vieram vários documentos. Pode vir documento, inclusive, da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, eu tenho tipo de publicação. Eu quero artigo científico, tese ou dissertação, ou opinião de especialista, ou protocolos de saúde pública. A gente vai sempre priorizar o artigo científico, né? A gente sempre prioriza para trazer para a construção de uma pesquisa artigos científicos já publicados. Teses e dissertações, a literatura científica nomeia isso como literatura cinzenta. Ou seja, não é aquela evidência de pesquisa que conseguiu uma publicação, normalmente avaliado por pares, então é uma avaliação um pouco mais imparcial. Ela tem um critério de qualidade superior a teses e dissertações. Então, o artigo científico é o que você deve priorizar na hora de saber qual texto você vai utilizar. Tipo de publicação? Vou selecionar só os artigos científicos. O período da publicação eu tenho que utilizar na construção do meu projeto, obviamente, referências atuais. A não ser que, se a gente for trabalhar com algum autor e eu gostaria de citar o original, então a gente tem uma licença aí para poder citar estudos antigos. Mas eu não posso citar estudos antigos e não falar quem veio depois do cara, né, o que é que ele está aí, como que esse tema foi desenvolvido em outras pesquisas mais recentes, né? A área da enfermagem, a área da saúde, ela é uma área que exige referências atuais. A área da educação é uma área, ou da psicologia, é uma área que é um pouco mais flexível com essa questão das referências. Mas vamos pensar aqui que eu poderia colocar como período de publicação os últimos 5 anos. Então, os estudos publicados nos últimos 5 anos é o que eu gostaria que ficasse nos meus resultados. A área de publicação pode ser um critério aí de filtro para você. Eu não quero estudos publicados na medicina, nem na fisioterapia, eu quero da enfermagem, ou eu quero estudos publicados na nutrição, dependendo do tema que você está investigando. Eu quero só estudos da fisioterapia. A área em que este estudo está publicado pode te ajudar a filtrar. Tipo de estudo, aqui é interessante. Eu vou fazer uma construção de uma pesquisa e eu quero ver quem é que veio antes e publicou sobre este tema com a pesquisa qualitativa, ou com a pesquisa fenomenológica, ou com a pesquisa crítica, ou quem fez um estudo sobre isso só utilizando materialismo histórico dialético, ou quem fez isso utilizando o referencial do Foucault. O tipo de estudo, né, se ele é qualitativo, se ele é de revisão, se ele é quantitativo, pode ser um filtro que você utilize aí. Quando a gente está mapeando alguns objetos de pesquisa, a gente pode discutir esse assunto, contextualizar ele com estudos quantitativos, resultados de pesquisas quantitativas, mesmo que eu vá fazer uma pesquisa quali. É como se eu pudesse dizer bem assim: olha, sobre este tema, esse autor veio, pesquisou dessa forma, aplicando uma escala e ele achou isso. Sobre este tema, esse outro autor veio, fez uma pesquisa no ano tal e achou isso. E eu vou contextualizando. Isso é contextualizar o objeto de pesquisa. Olha, quem veio antes fez isso, fez aquilo. Esse tema é discutido assim, assim, assado. E aí você evidencia na introdução do seu projeto de pesquisa o que não foi feito. Veja, já fizeram tudo isso. Mas o que eu vou perguntar aqui ainda não foi feito.
Então você valoriza, né, o seu problema de pesquisa. Disponível na íntegra ou de acesso pago, você percebeu no nosso exemplo ali, nem todo resultado estava de acesso como texto completo, então às vezes é uma questão financeira mesmo, às vezes é uma questão para eu diminuir a quantidade de estudos. O interessante é que a gente pudesse ter acesso a todos os textos que apareceram. Mas como alguns ainda são de acesso pago, às vezes é difícil a gente ter aquela referência mais atual que saiu numa revista que é de acesso pago. Então eu posso colocar, dependendo do seu problema de pesquisa, que aqueles que não estão disponíveis na íntegra, eles vão ser excluídos, ou serão incluídos aqueles disponíveis na íntegra, né? Posso fazer um filtro também pelo assunto principal. Esse tema aqui, esse filtro, ele pode ser feito porque a própria Biblioteca Virtual em Saúde automaticamente me dá. Eu posso ir lá escolher o assunto principal do estudo para tentar reduzir a quantidade ou volume de literatura que veio no meu resultado. Perceba que se o meu resultado de pesquisa lá na biblioteca virtual é poucos estudos, eu não preciso ficar filtrando muito, porque senão eu vou perder muita coisa do pouco que já foi produzido. Se eu faço uma pesquisa sobre um tema que é muito debatido e tem muita publicação, eu vou filtrar para os mais recentes, para aqueles publicados na minha área, o que vai te facilitar a ter um volume de texto, de literatura menor para você lidar aí na revisão. Bom, como eu comecei um exemplo lá, eu vi que você pode fazer a leitura dos títulos, já selecionar os resultados que você achou interessante e mandar no seu e-mail, já é o primeiro critério de avaliação. Depois, obviamente, eu vou fazer uma leitura, essa avaliação preliminar aqui, para ver a qualidade desses resultados, né? Efetivamente, qual é o conteúdo desses estudos que vieram na revisão. Eu posso ler o resumo, do resumo a gente vai avaliar o objetivo do estudo, vai estar lá declarado qual foi o método, tipo de metodologia, tipo de estudo que metodologia que ele utilizou. Eu posso observar no resultado, no resumo, os principais resultados e até um pouco da conclusão, né, deste estudo vai estar ali no corpo do resumo, né, no início ali do artigo. Então, no resumo eu posso avaliar todos esses aspectos. E aí é interessante, porque se eu estou filtrando por tipo de estudo, se eu estou filtrando por alguma população específica, logo ali no resumo a gente já vai ficar sabendo. E aí ele passa desse crivo ou não. Veja que ele já passou do crivo pelos critérios de inclusão, então já passou da avaliação do título, agora a gente está na avaliação do resumo, que vai me dar todas essas informações. E aí, por último, a gente tem a leitura do texto na íntegra, porque quem já fez revisão sabe que isso pode acontecer. O estudo veio na base de dados, cita todos os termos que eu utilizei na busca, eles aparecem no texto. Fiz uma leitura bacana do título, do resumo, mas quando eu fui para o texto completo, eu ainda me deparei com alguma coisa que de repente não serve para ser citado ou não era aquilo que eu esperava. Nem todo resumo corresponde fielmente, isso ainda é um ponto polêmico, né, ao conteúdo do texto na íntegra. Então, pode acontecer de que na leitura do texto da íntegra a gente ainda exclua um ou outro estudo. E aí, eu estou dando para você aqui uma sugestão que você organize essa etapa de revisão de literatura. Construa uma tabela simples, você pode colocar a data que você fez a busca, qual foi a estratégia, né, o descritor e o booleano que você utilizou, qual foi o resultado que você obteve. Depois que você leu os títulos, quantos ficaram? Depois da leitura dos resumos, quantos ficaram para o texto completo e o total no final. Anote, crie uma linha embaixo dessa tabela para que você coloque o link ou o título dos estudos que ficaram para você, né? Porque agora, depois de todo esse filtro, esse critério, essa avaliação, a gente consegue entender que se eu pegar para ler esse estudo que ficou aqui, ele vai me ajudar na contextualização do objeto, vai me trazer informações sobre quem trabalhou com o meu tema de pesquisa antes de mim, vai me trazer possibilidade de utilizar este estudo para citar,
Ou veja a quantidade de filtros que foi necessário para que ele ficasse. E aí a gente percebe que a gente consegue fazer uma avaliação, fazer uma revisão de literatura para achar estudos que efetivamente vão contribuir com a nossa ideia. Aqueles que passarem nessa avaliação toda, né, eles vão ser salvos no arquivo próprio. Agora vem a dica, né? Você pega você acessou ele no arquivo completo, salva ele, identifica um número de ordem, é o primeiro, 01. Segundo, que eu gostei, só ficou, atendeu todos os critérios, é um ótimo estudo, 02. Salva ele, coloca lá o número de ordem. Se você quiser colocar no título do arquivo, número de ordem, ano de publicação, nome dos autores, você pode colocar. Na hora de salvar o arquivo, salva numa pasta específica, tá? Se você puder utilizar quem é pesquisador tem que utilizar material na nuvem, tá? Não corra o risco do computador queimar ou estragar ou o meu pendrive sumir, ok? Se você não tiver condições, trabalhe com isso, mas se você tiver condições, salve na nuvem, sempre salve na nuvem, tá? Existem várias empresas aí que você assina, faz uma assinatura ou até usa um espaço gratuito, né, de até 2 GB, para que você possa acessar isso em qualquer dispositivo, ok? Porque agora é a hora de salvar o arquivo, né, arquivar isso no meu computador de modo organizado. E depois que eu salvei, né, eu vou abrir, vou ler, vou fazer o fichamento para que eu conheça esse texto, conheça esse autor, conheça essa pesquisa e vou me familiarizar então com estes estudos. Olha que interessante que vai acontecendo com a gente vai se impregnando da leitura, vai conhecendo autores que são referências na área, estudos dessa pessoa que surgiram várias vezes na minha busca. Vários outros autores citaram bastante esse autor, eu achei o estudo original dele. Aí é um caminho da aventura, né, da sua aventura dentro da literatura científica, que vai ficando para você ir descobrindo as coisas que são interessantes em relação ao seu tema de pesquisa. E aqui está a referência utilizada lá no início, né, desse módulo, para a gente conceituar um pouco e falar um pouco dos usos da revisão de literatura. Antes da gente finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo de uma revisão de literatura que eu fiz, porque todo módulo aqui a gente acaba com exemplos práticos, e se você percebeu ao longo do nosso caminhar aqui nessa aula de revisão, eu acabei não dando exemplos práticos. Mas eu vou trazer para vocês um exemplo prático da organização de uma revisão e também para a gente observar essa questão do uso de um artigo científico no nosso texto. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês como exemplo é naquela fase de organização do material que você conseguiu lá na base de dados. Aqui está um exemplo de um instrumento de fichamento, que a gente fala que a gente pode fazer o fichamento ou colocar a informação desse artigo numa tabela, aquilo que for melhor para você se encontrar depois. Por que a gente faz essa leitura e trabalha esse texto e retira essas informações? Porque depois que eu entendi o texto, que ele existe, que foi feita essa pesquisa por este autor, ele trabalha com esse conceito, eu posso anotar aquilo que é importante dessa produção bibliográfica, dessa referência, para que eu ache ela de um jeito mais fácil, eu não preciso abrir o arquivo e voltar nele. Os principais aspectos desse texto eu já tenho separado. Aqui está um exemplo de fichamento. Então eu tenho aqui, você pode pensar no seu de uma maneira mais flexível, não tem receita de bolo, mas aqui está um instrumento. Então um arquivo no Word, né, que eu abri aqui uma tabela e coloquei nas linhas aqui, fichamento de texto. Referência de acordo com a BNT eu já vou construir aqui mesmo, dependendo do nível de complexidade da sua pesquisa. Obviamente você vai saber se vai ficar BNT ou se é interessante você utilizar outro formato, né, de Vancouver, APA, qual que é o seu contexto de produção. O básico para a gente aqui nesse módulo é a que a gente cite a ABNT. Então, o link do texto na internet, veja, você pode procurar isso através da sua ficha, não precisa se perder depois tentando achar ele na internet. Já está registrada a referência, o link dele na internet, o tipo de texto com que você está trabalhando
e aí um resumo deste texto. Qual que é o objetivo dele, qual que é o método? Você pode tirar bastante dessas informações do próprio resumo, mas o importante são os resultados e a conclusão. Qual é o objetivo que ele tinha? E aí o resultado principal e a conclusão que ele chegou, porque essas são as informações que são mais práticas da gente utilizar ele depois que a gente for citar este estudo. Como ele fez uma pesquisa sobre o mesmo fenômeno que você tem interesse, ele conceituou esse fenômeno de que forma? Olha que interessante a gente fazer essa pergunta. Esse texto conceitua o fenômeno de interesse de que forma? Qual a referência que ele utilizou para conceituar o fenômeno de interesse? Eu posso trazer aqui. Então eu começo a identificar, olha, tem muita gente citando, usando essa definição. Quem fez essa definição? Quem escreveu? Qual que é a referência que eles utilizam? Veja, você vai ganhando familiaridade com as pessoas que vieram e fizeram pesquisa sobre o seu tema. Deixar um espaço para a sua opinião é extremamente importante, porque a busca, o refinamento, ele é bem sistemático, né? Atende a critério ou não atende, mas tem a sua subjetividade na produção dessa pesquisa. Aquele texto que você lê e você fala, caramba, que texto bom, que bom que esse autor conseguiu, olha aqui o que ele fez, está muito perto daquilo que eu quero fazer, vou conseguir discutir bastante com ele, que bacana, uma referência atual, fiquei feliz de achar esse texto. Então, deixa um espaço para a sua subjetividade, para você escrever aqui o que você achou, porque de repente você abre as suas fichas, seus fichamentos e olha aqui, esse aqui é o que eu mais gostei. Já vai saber conseguir identificar o texto por um critério subjetivo, que é aquele que você gostou mais. Gostou mais porque ele é o que maior atende aos critérios, né, para uma revisão de literatura. Referência do texto que você considera importante para a sua pesquisa. Eu acho legal a gente ter no instrumento de fichamento isso, porque a gente acha o estudo, mas ele referenciou vários outros. E neste estudo, quais são as referências que são importantes, que de repente eu posso procurar esta referência para ler, né, e fazer um fichamento deste estudo? Isso é muito bacana. As referências, né, de um estudo atual com o seu tema, seu fenômeno, sua população e seu contexto, é uma ótima fonte de informação de estudos para você também ir lá ler e fazer a sua interpretação da ideia desses autores. Pode colocar a data, o nome, aqui no caso é quando a gente trabalha com grupos, né? Mas se for só você, identifique a data, né, e deixe registrado essa ideia de um fichamento. Agora eu vou mostrar para você um exemplo que é da construção de uma tabela para a organização dos dados, resultados da sua busca nas bases de dados. Aqui eu tenho uma planilha sobre uma pesquisa que é em relação à empatia em saúde. Eu tenho o objetivo do estudo, analisar as publicações sobre empatia no cuidado e saúde, e eu construí uma tabela com informações que são importantes, né? Que eu acho que são relevantes. Essa tabela ela foi fornecida por uma professora na minha pós-graduação e eu adaptei e enriqueci ela com vários outros elementos que eu gostaria de extrair dos textos. Então veja, eu tenho qual é a base de dados e a estratégia que eu utilizei. Eu anotei a estratégia 1, porque eu tenho outro arquivo mostrando para mim qual é a estratégia 1, né? Quais são os descritores e o booleano. Nessa base de dados com essa estratégia eu achei porque aqui já tem outra base de dados com a mesma estratégia. Olha só que interessante. A mesma estratégia em base de dados diferentes me traz resultados diferentes. Aqui na Medline eu tenho vários. Aqui na Lilacs eu só achei com a mesma estratégia. Veja que você tem que entrar e ir brincando lá, né? Como você não tem compromisso de fazer revisão integrativa nem sistemática, vai brincando, vai entrando, joga, acha uma base de dados que é importante para você, para o seu tema de pesquisa. Vamos lá fazer uma estratégia. Isso é essa mesma estratégia em outro local. Qual é o resultado? E assim a gente vai explorando a literatura. Aqui eu tenho o número de ordem, eu tenho os autores, eu tenho o ano de publicação e a área,
eu tenho qual era o objetivo do estudo, a definição da empatia, que aqui era o meu fenômeno de interesse, obviamente você tem que adaptar para o seu. Qual é a referência dessa definição? Então ele conceitua empatia, conceitua de acordo com quem? O que ele argumenta para ele fazer a pesquisa dele em torno da empatia? E aqui eu tenho conteúdo teórico, aqui eu tenho conteúdo metodológico. Em relação ao método, qual era a abordagem de pesquisa, se era quant ou quali, qual era o tipo de estudo, de acordo com o texto do autor, né? Qual era, se ele identifica o tipo de estudo ou não, inclusive, a gente tem que colocar aqui. O local, país e região, os sujeitos, quantos eram os sujeitos da pesquisa e qual eram as características dele, quem eram, né? Se ele utilizou algum instrumento e qual que era a finalidade desse instrumento, como ele fez a análise e o que mais me interessa é resultado. Ele tinha aquele objetivo e o que é que ele conseguiu encontrar de resultado. Eu construí aqui não só no resultado, mas também a lacuna que preenche o estudo. Então, todo mundo faz o mesmo exercício que você. Todo mundo que faz pesquisa escreve o projeto falando a mesma coisa que você, pesquisador. Ele diz assim, olha, ainda não responderam isso, então eu vim preencher esse local. E aí ele pode sugerir novas pesquisas no final. Então, olha, eu vim contribuir com isso, sugiro novas pesquisas sobre isso, isso e aquilo. Então, aqui tem uma coluna em que eu ia colocar o que é que ele diz que veio preencher e o que ele sugere de novos estudos. Por que eu utilizo a tabela? Sou favorável ao uso da tabela? Porque na tabela eu vou ter um panorama geral, né, dos vários estudos que vieram na minha busca, e quando eu começo a ler a coluna resultados, eu sei resultado de várias pesquisas estão aqui na minha mão, à minha disposição, né, disponíveis aqui nesse panorama geral. Eu acho uma ideia interessante. Professor, eu tenho mais familiaridade com o fichamento, eu prefiro fichar um por um, depois que eu precisar eu vou abrir nos arquivos. Não tem problema, porque organização é uma coisa muito subjetiva. Né? Não tenha você organizado dentro da sua bagunça, e só você entende a sua bagunça, mas para as outras pessoas está bagunçado, para você está organizado. Isso é importante de se respeitar aqui. Porque como não é uma revisão de literatura para fins de publicação, é só uma revisão de literatura para você conhecer os estudos que vieram antes. Então não tem problema, desde que você se ache na sua bagunça, aquilo que for mais confortável para você. Eu vou mostrar para vocês aqui também aquela parte de organização. Eu salvei uma pasta com o nome da base de dados, onde eu fiz a busca, e a estratégia que eu utilizei. E quando a gente clica nela, a gente tem texto 1, olha só como é que está salvo o arquivo, né? Texto número 1, o autor e o ano. Então aqui está o PDF daquele artigo e eu tenho essa estratégia, né? Aí eu vou seguindo a sequência. Texto 2, texto 3, texto 4, do jeito que eles foram aparecendo para mim. Pessoal, vamos dar uma olhada num artigo científico. Como eu uso ele no meu texto? Olha, todos eles têm basicamente a mesma estrutura. Eu tenho o título da pesquisa, tá? Aqui eu vou utilizar como exemplo um artigo que é a empatia e reconhecimento de expressões faciais de emoções básicas e complexas em estudantes de medicina. Ele foi publicado pela Revista Brasileira de Psiquiatria, a gente acha aqui sempre na notinha de rodapé, né, ou lá na primeira página. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, um estudo publicado no ano de 2016, volume 65, número 3, a página é da 209 a 214. Isso aqui são informações bibliográficas no estilo Vancouver, que é o estilo mais aceito na publicação de estudos em revistas científicas, né? É um artigo original, então o artigo original a gente entende que é o artigo fruto de pesquisa, ele foi para campo, coletou dados, né? Então tem um relatório de uma pesquisa aqui. Empatia e reconhecimento tem o título, eu tenho o resumo de onde eu já posso tirar informações interessantes. Então é um estudo que procurou avaliar a empatia e a capacidade de reconhecer as emoções de estudantes de medicina.
foram feitos no interior de São Paulo, utilizou esses instrumentos, a escala Jefferson de empatia, ok. Resultado, ele vai demonstrar aqui, e aqui a conclusão. O número de acertos para a emoção tristeza e o score total foi maior no sexo feminino. Então as pessoas reconhecem melhor a emoção tristeza e foi maior no sexo feminino, comparado com o masculino. A empatia parece estar diretamente relacionada com a capacidade de reconhecer a emoção tristeza. Outros estudos parecem pertinentes para avaliar. Por que eu estou lendo a conclusão? Porque o objetivo era esse. Então, aqui você já tem que entender a ideia do pesquisador. Ele falou bem assim, olha, eu quero saber se os estudantes de medicina conseguem reconhecer expressões de emoção, tá? Básicas e complexas, e eu quero saber o que ele conseguiu concluir. Lá em 2016 ele fez o estudo, tá? Eu tenho o nome do autor aqui, foi o Ramon Félix de Ávila. 1, 2, 3, 4 autores, então os demais vão virar et al. Eu sei que é Ávila et al. 2016, realizou uma pesquisa no interior de São Paulo com 86 estudantes de medicina e encontrou que as mulheres reconhecem com mais facilidade a emoção de tristeza. Percebe isso que eu estou falando para vocês? É a construção de um parágrafo falando desse estudo. E aí eu cito Ávila et al. 2016. Então, o que é interessante para mim é conhecer o estudo, como ele foi feito, eu posso falar do método. Na introdução, obviamente, ele vai fazer a mesma coisa que todos nós estamos fazendo. Essa numeração é uma citação no estilo Vancouver, não é do interesse deste curso ensinar Vancouver, mas para você que não tem familiaridade, olha, você achou um numerazinho no final do parágrafo ou da frase, é uma citação de um estudo. E esse estudo está numerado no texto, e aqui no final ele está aqui, ó. Então, aquele número 1 era uma citação do Ministério da Educação. O número 2, o estudo do Harper, e assim por diante. Ok? Então, eu achei o estudo. Se eu quiser citar essa ideia, o que eu vou fazer? Eu vou citar o Ávila que escreveu? Não, o Ávila está escrevendo a introdução dele, está citando o Ministério da Educação. Se você quiser citar essa ideia, vai atrás do pai da ideia, que é a pessoa que está citada. Então a gente vai consumindo essa leitura aqui, a introdução é bacana, o método para entender, mas o que mais me interessa é, ele tinha como objetivo avaliar isso e ele chegou a qual conclusão? Perceba que aqui na conclusão não tem nenhum número em lugar nenhum, porque aqui é a construção do Ávila e da sua equipe em relação às conclusões do estudo dele. Aí se eu quiser fazer uma citação deste texto no meu texto, eu vou utilizar essas partes, que eu não tenho a construção ou citação de outro autor. Se eu for ler este texto e gostei de uma ideia e quiser citar, mas tem outra pessoa que é o dono da ideia, então eu vou lá atrás do 19 do 35, por exemplo, está marcando lá que o estudo 19 é esse aqui, e eu vou atrás desse estudo para eu poder citar sempre o autor original. E assim eu vou construindo o meu texto com qualidade, com as citações, citando o pai da ideia, o pai certo, a ideia certa, que vai compor o meu texto. Bom, pessoal, a gente deu uma boa passeada aí num passo a passo de uma revisão de literatura, e agora a gente começa a perceber que sem esse trabalho de entrar em contato, avaliar a literatura que eu estou entrando em contato, para saber se ela é pertinente para o meu problema de pesquisa ou não, com as etapas que a gente passeou aqui neste módulo, é interessante que possivelmente vai resultar para você pesquisas de qualidade, possivelmente pesquisas que falem do seu fenômeno com a sua população e no seu contexto e que são atuais, que você consiga achar autores para que você comece a consumir pesquisa e ir ajustar o seu problema, ajustar a terminologia do seu tema, ajustar uma ideia que algum outro autor trouxe que te inspirou, que você consegue também trabalhar dentro do seu projeto. Mas principalmente essa revisão de literatura permite que você crie o seu repertório, comece a consumir pesquisa para poder produzir pesquisa,
consumir pesquisa para você poder escrever a sua pesquisa sem esbarrar em desenvolver um projeto que já foi feito, responder um problema de pesquisa que já foi respondido, que não precisa mais ser realizado porque já está claro. Então, assim, qual é a originalidade da sua pesquisa? Achar a lacuna de conhecimento, né? Revisão de literatura é para isso. Agora eu deixo com vocês, eu espero que vocês entrem nas bases de dados, iniciando pela Biblioteca Virtual em Saúde, é a minha recomendação. Clique nas ferramentas, salve os textos que vocês acharem interessante e depois façam a leitura. Agora vem a parte, escolhi um tema que eu gosto, então eu vou gostar dessa leitura. Se eu estou fazendo uma pesquisa que eu não estou muito afim do tema, agora eu vou ter que ler sobre algo que eu não gosto muito. Então eu torço para que você esteja dentro de uma pesquisa cuja leitura seja agradável para você. Boa leitura, vá criando o seu repertório, porque isso vai te ajudar na escrita de todas as etapas até antes da metodologia. Obviamente, se eu fizer uma revisão de literatura, também me ajuda a desenvolver o meu método, mas agora eu vou ainda discutir o método no próximo módulo e a gente se encontra lá. Eu espero você. Até mais!